Sexta-feira, sejam bem-vindos, sejam bem. Vamos lá. Dia 16 de outubro, sexta-feira, sejam bem-vindos aqui à live, primeira live do Mídia de Verdade. Daqui a pouquinho o Eduardo Moura vai estar aqui com a gente. Minha gente, sexta-feira, sextou. Quem é que vai sair hoje aí? Primeira live do Mídia de Verdade aqui no Instagram. Tô aprendendo essa parada aqui, né? Hoje nós vamos conversar com o jornalista Eduardo Moura. Ele que é responsável pelo site Audiência Carioca, um dos sites que tratam mais especificamente esse ambiente de bastidores do rádio carioca, da TV do Rio de Janeiro, especificamente. Boa noite a vocês todos que vão chegando aqui. Rafael Leandro, Craino Metálico, boa noite a todos vocês. Um friozinho aqui no Rio de Janeiro nesse comecinho da noite de sexta-feira. Muitos assuntos hoje aqui para tratar junto com o nosso querido Eduardo Moura, que daqui a pouquinho vai estar conectando aqui junto com a gente. Vamos falar da pesquisa Ibope, que foi divulgada nessa semana no Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente. Duas praças muito importantes acerca de como é que vai ser essa sucessão municipal depois da pandemia do coronavírus. Rio de Janeiro com o Eduardo Paes liderando. E deixa eu tentar aqui ver se eu consigo agora com o Eduardo. Para vocês verem como eu estou começando, estou engatinhando nesse negócio ainda. Eu acho que daqui a pouquinho ele vai estar entrando ali. Bem, vamos falar também hoje do falecimento da Florinda Barbosa, mãe do Leleco, viúva do nosso querido Chacrinha, saudoso Chacrinha. Fala aí, Eduardo. Tudo bem? Olá, Sérgio. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Deus, e você? Tudo bem, tá travando um pouquinho tua transmissão aí. Tá me ouvindo bem? Foi. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ouvi, eu tô ouvindo bem. Vamos lá então, Eduardo, conta pra gente um pouquinho do site Audiência Carioca, quanto tempo ele tá no ar. Então, Sérgio, chega para todo mundo, quero agradecer o seu convite, né? Quero agradecer o seu convite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, claro. Então vamos lá, quero agradecer o seu convite, o convite do Mídia de Verdade, um site que eu tenho muita admiração, já conheço antes mesmo de começar a conversar com você, conversar aqui com o seu público também, através lá do Facebook. A Audiência Carioca vai fazer 3 anos no ano que vem, em janeiro. Surgiu como um blog meio simples lá, sem muitas pretensões, em janeiro de 2018. A gente foi crescendo, começou a ter um bom retorno de cliques e a gente virou site em abril, em 3 meses depois. E a gente está indo aí, contando um pouquinho aqui dos bastidores do Rio, também saindo um pouco do Rio, para contar o que acontece, que tudo que movimenta o Brasil, movimenta o Rio também. E vamos juntos aí, então, analisar os destaques aí que você separou para a gente conversar. Vamos lá. Primeiro a gente começa com uma nota triste, né? O falecimento da Florinda Barbosa, que foi a viúva do Chacrinha, um dia antes de completar 100 anos. Já estava bem velhinha, bem idosa, a mãe do Leleco Barbosa, a primeira nota que a gente dá. Mas vamos abrir então, falar de uma coisa que foi destaque aí na Audiência Carioca. Você falou sobre os casos de coronavírus na CNN Brasil em São Paulo, é isso? Isso, Desde o início da semana, alguns apresentadores lá da CNN Brasil, Sérgio, e o pessoal que está assistindo a gente aqui na live, eles se afastaram da telinha. A principal delas é a Mona Lisa Perrone, que apresenta o programa da tarde ali da CNN Brasil, que agora fugiu da minha cabeça o nome, mas ela faz aquele grande debate, que eu acho pavoroso, aquele grande debate lá da CNN, mas isso para uma outra oportunidade para a gente conversar. E aí saiu a Mona Lisa, Gabriela Prioli e também o Leandro Carnal. E aí outros casos começaram a surgir lá dentro da CNN. Teve a Thaís também, se eu não me engano, não é Thaís Dias não. Thaís Dias é a menina lá da Band. Eu vou procurar aqui o nome dela para a gente poder aqui dizer direitinho. E aí lá na coluna do Fefito, lá no UOL, o Fefito apurou que pode chegar a 30 pessoas dentro lá da CNN
Brasil o número de infectados. A UOL, a CNN diz que está fazendo todos a rotina ali, né, contra a pandemia, contra o coronavírus, e disse que testou 14 funcionários. 14 funcionários testaram sim positivo, não confirmou o número de 30. Mas 30 ou 14, né, Sérgio? De qualquer forma, é muita gente no mesmo ambiente ali pegando a mesma doença num curto espaço de tempo, né? Ô, Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está no Wi-Fi ou você tá no 4G? Porque tá falhando um pouquinho, tá congelando. Tá me ouvindo? Será que é a internet? Deixa eu ver aqui. Oi, falhou um pouquinho, se você puder repetir. Então, eu acho que você tá no 4G, você tá no Wi-Fi, porque tá travando. Não, tô no Wi-Fi. Você tá no Wi-Fi? Bom, mas tá travando de uma maneira que não dá para entender o que você tá falando. Pergunta pro pessoal se o pessoal tá travando a minha imagem, que eles só pra gente tá conversando, não trava pra quem tá vendo. Não me... Oi, desculpa. Ó, travou agora. No comentário. A galera que tá acompanhando aqui tá vendo bem? Ele tá travando só pra mim ou tá travando pra todo mundo? Não sei. Bom. Eu não sei se... Eu acho agora... Travou tudo agora. Eduardo, você virou um borrão agora, nesse momento. Será que a gente faz o quê? Deixa eu ver aqui. Tá, bom, vamos lá. Você destacou isso. Você viu a estreia da CNN Brasil ou não? Eu não vi ao vivo, não vi no Dial ainda, mas eu peguei ontem um pouco de hoje também para assistir, porque eu vou fazer um vídeo lá no canal do YouTube, na Audiência Carioca, comentando a estreia. Dei uma olhadinha, achei que deu para passar na primeira semana. Tem que ter algumas coisas ali para ajustar, mas acho que não foi de todo ruim, não. Você achou que não? Não achei de tão ruim. Eu achei assim... tem algumas coisas que eu achei que precisam acertar. Por exemplo, quando entra a propaganda lá no Dial, no YouTube, eles ficam repetindo a mesma vinheta e tá um pouco cansado. Achei muito parecido com a CBN, achei que não tem muita proximidade com o público de conversar, uma coisa que a Band News faz muito bem aqui no Rio de Janeiro. E achei que essa coisa de não ter muito a divisão de rede em alguns momentos para trazer os assuntos de praça, eu acho que a Transamérica e a CNN vão se perder em algum momento. Por exemplo, a Larissa, a menina lá, a Larissa Calderari, que está com o Roberto trabalhando, ela veio contando praticamente aí a previsão do tempo de todo o Brasil. Eu não sei se o ouvinte do rádio quer saber a previsão do tempo lá do Amapá, se ele quer saber a previsão do tempo, como foi até uma das cidades, dos estados que ela citou, se quer saber do Nordeste. Eu acho que quem está no rádio no Rio quer saber da previsão do tempo do Rio. Quem está em São Paulo quer saber de São Paulo. Então, não sei, eu acho que tem algumas coisas ali que eles vão precisar ajustar. Entendi. Até estava conversando com alguns colegas de lá, né? Não do rádio, mas da TV. Eu admito para você que eu achei que foi completamente desinteressante para o cidadão carioca, para um taxista que, por exemplo, esteja passando pela rua. Para que ele vai escutar aquilo ali? Assuntos nacionais, que ele já deve ter escutado de manhã? Não sei. Vale mais pelas personalidades envolvidas, pelos críticos que estão ali, né, na minha ótica, mas o conteúdo local realmente... me parece que não existe a Praça do Rio de Janeiro, né? Basicamente os analistas, os comentaristas da CNN TV, no rádio falando abobrinho o dia todo. Eu daria uma nota 5, mas me surpreendeu, não sei se você ouviu o Sidney Rezende, me surpreendeu a química dele com a Thaís Herédia. Eu achei que seria um desastre, mas não foi. Ela lá em São Paulo, ele no Rio de Janeiro, até que deu. Achei que deu. Acho que os dois tocaram o barco juntos. Fizeram uma boa entrevista ontem com o João Dória, por exemplo, falando da vacina, que eu pude acompanhar um pouco. Teve aquele climão com o Marco Aurélio Melo no ar, mas ali eu achei que foi muito mais erro. Isso, foi mais erro do Marco Aurélio.
porque eu acho que quando você não quer responder uma pergunta, você não vou responder. Não, ele foi totalmente indelicado e ainda foi meio fujão ali da... foi muito indelicado, né, com o público, pelo amor de Deus, não tem necessidade nenhuma, mas ali não foi culpa da emissora. Eu acho que a pergunta era pertinente, tinha tudo a ver, ele tá na crista da onda, ele tá no olho do furacão, e a menina lá perguntou com muita propriedade. Entendi. Bom, um assunto que está repercutindo no Twitter, né? Aliás, aqui atrás de mim tem o pôster do Santos, campeão de 2011 da Libertadores. É o Robinho no Santos. Não tem o Robinho, né? Não tem o Robinho aí nesse pôster, né? Não. A geração Neymar. Não, era menino Ney, já nessa época. O Robinho, ele foi denunciado em 2013, condenado, né, em novembro de 2017 pelo estupro de uma albanesa, né? A reportagem do Globoesporte.com explodiu a vida do Robinho hoje, trazendo detalhes das investigações, interceptações telefônicas, escutas no carro do Robinho e do outro acusado, o amigo dele também, que também está condenado. Quer dizer, e agora os patrocinadores do Santos estão pressionando o clube para rescindir unilateralmente o contrato do Robinho. E o Casagrande, comentarista da TV Globo, falou no Globo Esporte de São Paulo hoje que ele é completamente contra, que ele vai continuar falando, mas isso entra em contradição, entra em colisão com uma direção da direção de esporte da Globo, que proibiu as pessoas de falarem politicamente de determinados assuntos. O que isso aí vai dar, na tua opinião? Bom, a questão do Casagrande é só se eles demitirem o Casagrande. Se eles quiserem parar, ninguém vai calar o Casagrande. Ele sempre teve essa veia, essa pegada de participar como cidadão. Ele se vê muito mais do que um jogador, do que um ex-atleta, do que um comentarista. Ele sempre se pôs nessa situação de cidadão. A Globo realmente pediu a todo mundo, né, no Twitter, por exemplo, o André Rizek, que é um jornalista super atuante nos comentários no Twitter, pediu que todo mundo parasse de comentar. Eu acho que para conter o Casagrande, só dispensando ele mesmo. Eu vi a opinião dele, achei bem sensata. Infelizmente, ou felizmente, para alguns, a sociedade não aceita mais esse tipo de postura que o Robinho... Olha, eu fiquei chocado com o que eu ouvi. E é sempre naquele tom, graças a Deus, ele até fala nisso numa das fases, você usa Deus. É o fim da picada, né? E aí acha que porque não houve penetração, que não foi sexo, é um show, é pavoroso ouvir essas coisas. E o patrocinador é isso. Hoje em dia, as redes sociais estão aí, infelizmente, a gente viu até o caso do Gilson Ricardo também na Rádio Tupi, as redes sociais não aceitam mais alguns tipos de comportamento. E aí, quem ainda quer continuar no meio vai ter que se policiar a esse tipo de policiamento, sendo a gente arredondando aí o que eu acabei de citar anteriormente. Então, não tem jeito. Ninguém quer colocar a marca numa pessoa que foi condenada por estupro a 9 anos de cadeia. O Robinho, se ele for para a Europa, ele tem que torcer para não ter um pouso de emergência para o avião dele parar na Itália, né? Porque se ele parar na Itália, ele vai ficar. Ele vai ter que... pois é. Então ele tem que torcer para que isso não aconteça. E é primeira instância, parece, mas mediante ao conteúdo, eu não acredito que pode mudar, cair para 9, para 7, 6 anos, mas eu acho que não é a condenação por tempo de cadeia, mas eu acho que é pelo conteúdo mesmo, né? É pelo que se ouviu. É lamentável. Eu acho que o Santos vai ter que abrir mão aí dessa contratação. Pelo menos é o que me parece nesse momento. Agora, eu lembrei agora do técnico René Simões, que é um dos veteranos aí do futebol. Eu lembro de uma fala dele em relação ao comportamento do Neymar. Eu acho que foi em 2010. Ele era técnico do Atlético Goianiense nesse ano. Ele era técnico. Isso. O Neymar foi substituído pelo técnico Dorival Júnior. Ele saiu chutando tudo, xingando o técnico. E aí o René Simões disse que estamos gerando monstros. Na verdade, já estamos gerando monstros, não é de agora, né? Não é de agora. O Robinho é o primeiro projeto do Santos, de Neymar, né? O Robinho é o primeiro projeto do Santos de Neymar. É isso aí, isso é verdade. Isso é uma pena que o futebol brasileiro seja tão mal visto, né? Aliás, os jogadores brasileiros costumam dar uma pirada na Europa, né?
Vide Adriano, né? Vide Adriano, imperador, que porque a frequentou maioria a classe deles, né, A da Europa, né? a maioria dos jogadores que dão essa pirada, como você acabou de citar, são jogadores que vêm de uma origem muito humilde, e aí o dinheiro começa a entrar. Nem todo mundo tem, vamos dizer assim, uma cabeça, uma estrutura de vida para saber lidar com o crescimento da vida. Então, acho que ver aquele mundo de opções, de coisas que eles não tiveram. Eu moro muito perto de onde o Adriano se criou aqui na Penha. Então, nitidamente... onde ele mora, né? Eu acho que ele ainda está aí, né? Ele vem para cá de vez em quando, mas ele não... Ele tem a casa dele lá na Barra da Tijuca. Mas ele era de uma origem muito humilde mesmo, mas era muito humilde mesmo. E aí, se a pessoa não tem uma estrutura, é muito difícil, que não justifica certos atos. No caso do Robinho, é coisa de índole, né? Coisa de caráter, não é nem coisa de estrutura. Porque uma coisa é o Neymar. O Neymar é um menino totalmente deslumbrado. E por ele mesmo, pelas atitudes que ele mesmo faz, pelos vídeos que ele posta. Mas o caso do Robinho é um caso mais além do que a gente está falando aqui agora. Perfeito. Um outro assunto que eu queria tratar contigo é sobre... Vamos sair do futebol, vamos entrar então em política. Pesquisa Ibope na última quinta-feira, falando dos candidatos à prefeitura de Rio de Janeiro e São Paulo e outras praças do Brasil. Foi Datafolha. Foi Datafolha, eu acho. Datafolha? Acho que foi Datafolha. Ontem foi Deixa eu ver aqui. Datafolha, Prefeitura do Rio. Ele já tá com o computador na frente dele. Tô aqui. Eu já botei para ficar... Mas pode falando. É a pesquisa, né? Então, a pesquisa, inclusive, eu acho que nós compartilhamos, eu acho que foi até do G1, lá na fanpage do Mídia de Verdade, que traz o Eduardo Paes... Na Ibope, perdão, você tá certo. É Ibope, perdão. Com 30 pontos, então, se não me engano, a margem de erro das duas pesquisas, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, margem de erro para 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Isso aí. O que pode significar também rigorosamente nada, dada a desilusão do eleitor brasileiro, né? Bom, nós temos aí o Eduardo Paes do DEM, né? Que era do MDB, agora é do DEM. O Eduardo Paes é o líder aqui no Rio de Janeiro. Bispo Crivella da Universal tem 12 pontos percentuais. Já pode estar em empate técnico com a delegada Marta Rocha do PDT com 8 pontos, né? Ou seja, os dois estão bem próximos, já podem estar empatados. Benedita da Silva com 7, Bandeira com 3, Renata Souza do PSOL com 3, Luiz Lima do PSL com 3. Será que... Uma coisa que eu observei é que mesmo que o Bolsonaro tenha declarado já apoio ao Crivella, isso parece que não está fazendo muita diferença no quesito rejeição. Se a gente for para São Paulo, o Russomano tem 25, já está em empate técnico com o Bruno Covas. Começou a queda livre do Russomano, a queda livre de 4 em 4 anos que ele tem. Todo ano, ladeira abaixo. Eu estava conversando hoje mais cedo com os internautas lá no grupo do Mídia de Verdade. O que dá na cabeça do eleitor paulistano que o Russomano começa lá na frente e ele vai despencando. E ele tem uma rejeição também natural. Será que é o fenômeno da Universal aí? Eu acho que no caso do Russomano tem o seguinte, ele é um fenômeno da televisão lá, porque o quadro dele é um quadro de sucesso lá na Record, lá de São Paulo. E aí, quando começa a eleição, todo mundo tem essa memória da televisão. E quando começa a eleição, tem muita gente que está no bolo de indecisão. E esse bolo que está de indecisão já não vai muito pro lado do Russomano, porque se não foi no início, aí acho que aí que esse pessoal começa a decidir o voto, eu acho que é aí que ele começa a perder. Que é justamente esse povo que está indeciso e aí já não compra muito a ideia. E a Record lá também cancelou os debates, porque ia ser território hostil, tanto em São Paulo quanto no Rio, né? Ah, é verdade. A Lídia está dizendo aqui, Russomano nada e morre na praia. Pode ser, Lídia. A pesquisa ontem, ele já perdia para o Covas ontem na pesquisa no segundo turno. 39-40, se eu não me engano. Eu não estou com aqui agora. Pois é. E aqui no Rio, do número que você citou, que eu fiquei muito surpreso, foi o Luiz Lima, com 1 ponto, foi para 3 pontos de uma pesquisa para outra. E aí eu fico assim, Witzel, não aguento, Witzel de novo não, né?
Eu já fiquei pensando nisso. Mas ele fiquei com isso na cabeça. Reivindicando a imagem do Bolsonaro para ele, mesmo com Crivella tendo o aval do clã Bolsonaro. Inclusive, o Carlos Bolsonaro está no partido do Crivella, né? Mesmo com apoio formal do presidente. Mesmo com apoio formal do presidente ao atual prefeito do Rio de Janeiro, que, para quem não sabe, é um bispo da Universal, que é o Marcelo Crivella. Quer dizer, o que vai acontecer nisso aí? Será que Crivella realmente vai morrer na praia e Luiz Lima acende? Tá em aberto ainda o cenário do Rio de Janeiro. Ainda acho que tem que comer muito arroz com feijão ainda para ele acontecer isso. Ainda falta um mês para as eleições, ele pode até se aproximar. Só que eu acho que o problema é que as candidaturas da Benedita e da Marta Rocha não cresceram. Isso que me preocupa. Porque eu esperava pelo menos que a Marta Rocha, porque a Benedita a gente sabe que tem a questão da rejeição ao PT, isso é uma coisa que não dá para descartar. Mas eu esperava que a Marta Rocha fosse um pouquinho melhor nessa pesquisa, ela pelo menos se manteve, e o Luiz Lima cresceu. Eu por enquanto ainda estou, mas me lembra muito do Witzel, e até porque as pesquisas erraram muito feio com o Witzel em 2000, muito feio. Ele teve mais votos do que o próprio Eduardo Paes no primeiro turno ainda. Ele não ficou em segundo lugar, ele ficou com 40% dos votos no primeiro turno, e aí teve o segundo turno que a gente já sabe o que aconteceu. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o Rio de Janeiro, para quem não sabe, o Rio de Janeiro tem passado pelos últimos 4 mandatos sempre o governador parando em página policial, né? Antônio Garotinho, Rosinha, aliás, não 5, né? 5 governos. São 5 governos Rosinha, Garotinho, o Moreira Franco, Pezão e Cabral, 5. Não, sim, 5 governadores, mas são 5 administrações seguidas de governadores envolvidos em escândalos, enfim. O Rio de Janeiro realmente parece que está meio no limbo, a gente não sabe muito bem para onde vai. Agora, se o Luiz Lima consegue colar a imagem ao Bolsonaro, como ele está tentando fazer, né, ele não está usando a imagem do Bolsonaro, mas discursivamente ele diz que ele é pró-Bolsonaro. Enfim, se isso vai colar ou não vai, ninguém sabe. Bom, Sérgio, eu só queria falar sobre o Crivella, é uma impressão que eu tenho. Para mim, o Crivella ganhou a eleição passada, e muita gente fala, ganhou por causa da Universal. É uma leitura que eu faço. Eu acho que o Crivella não ganhou por causa da Universal, eu acho que ele ganhou por conta da rejeição ao Marcelo Freixo. Eu acho que ele só ganhou por causa disso. É como se ele disputasse, talvez, esse ano, talvez ele ganhasse. Só que esse ano está disputando com o Eduardo Paes, que tem uma imagem, vamos dizer assim, mais neutra nesse sentido. Como eu acho que se o Russomano, para o Russomano em São Paulo, ele quer pegar o Boulos. Ele não quer pegar o Covas no segundo turno, porque ele quer aproveitar do mesmo gancho que o Crivella conseguiu se eleger aqui no Rio. Para o Russomano, seria a melhor coisa para ele, seria enfrentar o Boulos lá. O Boulos está crescendo, mas também não sei se vai ter fôlego para alcançar. Não me parece nesse momento. Eu não sei se você está com a pesquisa aberta aí, eu não sei se eu errei. Todo aqui, Rio. Eu acho que é 10. Não, São Paulo. Acho que são São 10 Paulo. pontos percentuais. Eu sei que o Boulos deu uma esticada em 3 pontos percentuais no eleitorado mais jovem da grande cidade. Isso é uma coisa que provavelmente deve estar preocupando nesse momento os dois candidatos que estão lá na frente. Ele cresceu 2 pontos no geral, ele cresceu 2 pontos, de 8 para 10 no geral. Entre os jovens, deixa eu ver aqui, não sei se aqui onde eu abri no G1, eu acho que na parte que eu abri no G1 não tem, deixa eu ver, jovens. Bruno Covas foi para 21, e Boulos aumentou 7 pontos, isso aí, aumentou 7 pontos o Boulos entre os jovens. Provavelmente isso vai chamar a atenção do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, isso é evidente, a partir do desempenho do Boulos. Aliás, para quem não sabe, um amigo meu da Executiva Nacional do PT disse que o Lula teria dito numa reunião a portas fechadas, dizendo o seguinte, que o Fernando Haddad é um bundão. Porque ele diz o seguinte, um cara que tem 40 milhões de votos, mais de 40 milhões de votos, e ele não se enfia em favela, não conversa com o sindicato, não vai para a associação de moradores,
num ano de eleição, é porque ele é um bundão. Eu acho que ele não é mais o cara que eu pensei que ele fosse. Palavras do Lula, né? Acho que a esquerda provavelmente vai tentar cooptar o Boulos, que está tendo um desempenho até aqui surpreendente em São Paulo. E está muito, mesmo tendo poucos votos na eleição para presidente, ele é um dos que perderam a eleição que mais tem dado pancada no Bolsonaro, que mais tem feito oposição ao Bolsonaro nos perfis das redes sociais. Quem acompanha o Boulos percebe isso, porque a gente não vê isso de Marina, não vê isso do próprio Fernando Haddad, como você citou. O Ciro, de vez em quando, aparece, mas o Boulos não. O Boulos está há 2 anos aí dando pancada firme. Rapaz, é uma coisa que você falou em Bolsonaro, né? Aliás, essa semana nós tivemos dinheiro nas nádegas, dinheiro na cueca. Essa semana foi uma semana quente, né? Mas teve a MP do Bolsonaro que foi para vala, né? A MP do mandante, a medida provisória que possibilitava os clubes de negociarem os seus jogos quando mandantes com canais de televisão, com canais de streaming. E aí, o que você pensa sobre a MP do Bolsonaro? Você via pontos positivos ou você só acha que aquilo ali era perdição em relação a contratos? Eu acho que o Bolsonaro não estava nem preocupado com o mandante, nem com o visitante, nem com nada. Acho que ele queria espizinhar, como o governo dele todo é. Ele gosta de espizinhar, de fazer tumulto, porque é disso que eles vivem. E acho que era só mais uma afronta à TV Globo. É mais uma afronta à TV Globo. Eu acho que o Bolsonaro está pouco se importando se vai ser Palmeiras e Vasco. O Palmeiras é quem vai mandar. O Vasco é quem vai mandar. Ele não tá, eu acho que ele não tem nenhuma importância quanto a isso. Ele viu uma brecha, viu que o Flamengo não tinha contrato no Campeonato Carioca, viu que a Globo tem contrato com alguns clubes no Brasileirão, o Esporte Interativo tem com outros, e aí ele fez uma forma de vamos espizinhar. Não teve nenhuma movimentação política nisso, teve aquele abraço coletivo de Vasco e Flamengo em Brasília, que encheram a paciência para voltar com o futebol. Eu acho que foi tudo uma coisa ali se encadeando. Sinceramente, acho que isso nem vai para o Congresso. Se for, não. O Atlético Paranaense até colocou hoje uma postagem que 73% dos parlamentares apoiam. Eu não sei como eles fizeram essa pesquisa, eu não acredito que os parlamentares. A gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de uma eleição municipal. Cada partido tem interesse em algumas praças, em manter as suas forças locais. Ninguém está preocupado com isso. Para mim, foi só mais um episódio para tumultuar, para causar, para gerar pauta. Muito obrigado, porque ajuda a gente a gerar conteúdo. Eu preciso de conteúdo, mas não passa disso, Sérgio. Você consegue ter uma visão diferente disso? Eu não consigo ter uma visão diferente. Porque eu acho assim, direito de imagem é direito de imagem. A gente está fazendo nossa live aqui. Quer dizer, a live é sua, aí você vai vender a minha imagem e você não vai me pagar nada por conta disso? Ou eu faço isso com você? Eu não acho isso justo. Eu não acho isso razoável. Pois é. Bem, assim, em relação a... Aliás, isso aí já é uma conversa de 30 anos atrás. Isso é da época que eu lia Jornal Lance, que eu lia a coluna de Juca Kfouri no Lance. Essa coisa de direito de transmissão virou uma bagunça. Tudo virou uma bagunça, né? Porque a Comebol tá fazendo... Por exemplo, para ver um jogo do Vasco, eu tenho que procurar onde é que tá o Vasco. Tá no Premier, não. Tá no outro canal. Tá na Vasco. Campeonato Carioca foi uma confusão. Uma confusão. Não dava para saber aonde é que eu vou assistir o jogo. Não dava para saber. Aliás, no final a gente não assistiu, né? No final a gente não assistiu. Pois é, pelo amor de Deus, é uma piração. O monopólio é ruim? Mas precisa ser mais organizado. Essa MP do mandante bagunçou o coreto, realmente, da televisão. Qual é a sua opinião em relação, a gente está falando de Bolsonaro, qual é a tua opinião em relação à fala do André Marques e do Márcio Guedes na transmissão de Brasil e Peru pelas eliminatórias? Eu fiz até um vídeo no YouTube falando sobre isso, quero até convidar se o pessoal quiser se inscrever lá no YouTube depois quando acabar aqui da audiência carioca. Vamos lá, vamos por partes. Eu acho que tem 2 cenários, eu até andei comentando numa publicação sua lá no Mídia de Verdade. Do André, eu concordo plenamente, estava cumprindo ordens. Recebeu um script, falou assim, filho, lê, e leu. Fez o trabalho dele. Eu penso assim, Sérgio, manda quem pode e obedece quem precisa. Ele foi trabalhar numa empresa estatal,
sabe que as regras são essas, não vale crítica, e aí quando pode, ainda mais no caso que teve muita mão do governo federal, o Jogo do Brasil só foi para lá pela mão do governo federal, ele leu. No caso do Márcio, eu acho que o Márcio não tinha necessidade nenhuma de ter entrado, botado a mão naquela cumbuca, o Márcio Guedes. E o Márcio, declaradamente, isso não sou eu que estou falando, quem quiser entrar lá no perfil dele no Facebook, ele é um apoiador nato do governo Bolsonaro. Pelo menos se faz. Você acha que não? Você acha que não? Ele é declaradamente. O questionamento que eu faço é um cara que ele está dentro de uma TV pública, ele passou pelos governos do PT, e aí? E ficou lá, fazendo programa mesa redonda, né? Pois é, e não incomodava. Era bom, né? Era bom. Não, todo o meu respeito ao Márcio Guedes, aliás, mandar um grande abraço pro Márcio Guedes, a quem fui solidário, na minha ótica, são dois profissionais. E quando você está dentro de uma empresa pública, você tá ao sabor dos ventos, né? Você é um barco à vela ao sabor dos ventos. Se manda você ler um comunicado, você vai dizer, não, eu não vou ler. Não, eu não gosto. Eu sou um locutor. Claro que ele vai ler. Se ele não ler, bota outro ali. Funciona assim, né? Agora, eu só acho que ele não tem necessidade de participar. Ele não tinha necessidade de participar. Ele participou porque ele quis. O André não. O André tinha que fazer a viés de ler o texto. Ele não. Ele fez por espontaneidade. O Márcio Guedes fez por espontaneidade. Tanto que o Rodrigo Campos, a gente não viu o Rodrigo Campos falar nada. Ele ficou lá na dele. Ele falou? Ele não falou. O Rodrigo ficou na dele. Em defesa dos jornalistas, estou. Só que o Bruno Shoa, que também é um jornalista aqui do Rio de Janeiro, ele falou assim, Sérgio, alguém vai entrar com um pedido na PGR sobre isso aí. Você pode apostar que alguém da oposição vai fazer isso dito e feito. Tanto a rede como o pessoal estão fazendo uma representação para o presidente da EBC dar explicações posteriormente sobre o que aconteceu lá na transmissão. Agora, implicar o jornalista, eu acho que isso aí não tem nada a ver, acho que isso é uma piração. Não é bonito, né? Ficou um momento chapa branca, mesmo a gente sabendo que fez porque estava cumprindo ordem, mas não ficou agradável. Não gostei também, não. Mas eu entendo, tá fazendo o trabalho dele, a gente não acho que não cabe a julgar. Aí também as pessoas têm direito de mandar abraço para quem quiser, né? Acho que também. O Luciano do Vale mandava muito para prefeito, para governador. Eu lembro disso. Opa, né? Ô, Eduardo, queria agradecer pra essa minha estreia aqui, tá? Tô entendendo um pouquinho mais desses botãozinhos, tem botão de carinha, de setinha, de interrogaçãozinha. Porra, desculpa vocês que ainda tô um pouco... Eu cheguei a botar o dedo na câmera umas 2 vezes, não sei se você percebeu aí, né? Então, mas eu vou aprender, né? Eu sou um pouco lento. Pensei que pudesse fazer lá pelo YouTube. Lá no YouTube ele tem uma audiência corrente, só que você não consegue dividir tela lá no YouTube. O Michel me deu uma explicação técnica meio rápida, mas valeu pela estreia aqui no Mídia de Verdade. Vou fazer mais vezes aqui, tá? Obrigado a vocês. Sabe todo o meu respeito que eu tenho pelo seu trabalho já de muito tempo, desde quando vocês eram site também, como a gente era. E estamos juntos aí para a gente trocar figurinha e sempre comentar os assuntos aí que não falta é assunto. Pois é, então valeu. A entrevista tá lá no seu canal, né? No YouTube? Qual entrevista você tá falando? Você tá falando você falou que fez um comentário sobre a estreia. Fiz um vídeo. Não, a gente vai fazer um vídeo no fim de semana. Eu fiz algumas anotações aqui sobre a estreia da CNN. Já tem um sobre a TV Brasil, sobre esse jogo lá da TV Brasil. E a gente pode ser que mês que vem tenha Uruguai e Brasil na TV Brasil de novo. Porque não foi vendido até agora. Mas esse é um jogo que comercialmente... Se tem dinheiro público nisso? Olha, o que eu entendi, o Sérgio, é que parece que não. Parece que não, porque assim, a transmissão com a Globo, com qualquer outra emissora, seria uma transmissão comercial. Ou seja, a Globo ia pagar e ia poder colocar as marcas lá que ela coloca no futebol, que a gente está acostumado já a ver. Com a TV Brasil, a CBF foi lá, bateu na porta e dá os direitos, mas não é comercial. Tanto que não houve nenhuma inserção publicitária, nem durante o jogo, nem no intervalo. O que houve no intervalo
foram as propagandas dos programas da TV Brasil. Então, pelo que eu entendi, não houve, eles assim, já que vocês não vão comercializar, então toma para vocês colocarem numa emissora estatal. E assim foi o que aconteceu, entrou numa emissora que pertencia ao governo. Tá bom então. Obrigado então pela participação aqui, tá, Eduardo? Eu acho que vou encerrar, eu acredito que isso fique no perfil do Mídia de Verdade, né? Você tem que ele vai te perguntar e você diz que sim. Tá bom então. Valeu, meu amigo, muito obrigado, boa noite. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.